Muito bem. Hoje é um estudo interessante que vem tratando de um assunto que para alguns já é uma realidade, né? Para alguns já é uma realidade, que é o cuidado com os pais idosos. Capítulo 59 do livro Lar Adventista, os pais idosos. Vamos ver aqui algumas orientações para mim e para você, aqueles que já têm pais bem idosos, né? Como foi mencionado aí pela Ana, eles estão cuidando ali do pai do Levi, que já é idoso. Nós temos também a irmã Nonata, né? Que tem tido aí uma luta com o cuidado dos pais, né? Que é o seu Francisco, Dona Francisca. E os demais, né, a irmã Lenilza também, os filhos têm cuidado eles fazem um revezamento para cuidar ali da mãezinha, né? Então a gente sabe que é, não é fácil, né? Tem as suas lutas, tem as suas dificuldades, mas Deus ele honra aqueles que cuidam dos pais, né? Idosos. E aqui tá o versículo, aqui está o texto da Bíblia que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui é um dos mandamentos do Senhor, né? E na página 360 diz assim, ó: a obrigação que repousa sobre os filhos de honrar aos pais perdura por toda a existência. Não é só em um momento específico, é por toda a existência. Se os pais são débeis e idosos, a atenção e a afeição dos filhos deve ser dispensada na proporção das necessidades de pai e de mãe. Ou seja, se tem alguma dificuldade, alguma enfermidade, se já são idosos, a atenção precisa ser dispensada nessa proporção da necessidade, né? Então, olha só o que diz aí, ó. Nobre e decididamente os filhos devem traçar seu procedimento, mesmo que isso reclame sacrifício, irmãos. Mesmo que você tenha que sacrificar pelo cuidado dos pais, faça isso, porque isso agrada ao Senhor. De maneira que cada pensamento de ansiedade e perplexidade possa ser removido da mente dos pais. Os filhos devem ser educados para amar o pai e a mãe e deles cuidar ternamente. Velai por eles, filhos, vocês mesmos, pois nenhuma outra mão pode fazer os pequenos atos de bondade com a aceitação que vós o fazes. Ou fazeis, né? Aproveitar vossas preciosas oportunidades de espalhar as sementes da bondade. Devem os filhos cuidadosamente lembrar que, na melhor das hipóteses, os idosos pais desfrutam pouca alegria e conforto que pode levar maior tristeza, melhor aqui, quem pode levar maior tristeza ao seu coração que a manifesta negligência da parte dos filhos? Que pecado pode ser pior nos filhos que causar mágoa a um pai ou uma mãe idosa e desajudados? Que sério isso aqui, né, irmão? Que forte esse negócio aqui. Isso aqui me chama muita atenção, porque aqui diz que nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos ainda com nossos pais. Aqui fala, né, de espalhar sementes de bondade, e obviamente referente aos pais, ao cuidado dos pais, mas nós precisamos fazer isso, cuidar dos nossos pais, lembrar que eles já desfrutam pouca alegria e pouco conforto. Então são os, os últimos momentos da vida deles. Eles precisam de quê? De filhos que cuide. E eu sempre digo assim, hoje eu olho pro meus pais, né? Meus pais ainda não são idosos, né? Já então assim, daqui a uns 10, 20 anos eles já vão estar idosos, idosinhos, né? Mas eles ainda são novos, um pouco novos. Mas eu olho para minha filha e fico pensando: será que a minha filha vai cuidar de mim quando eu for velho? Eu fico pensando, né? Porque os velhinhos, como foi falado aí, às vezes eles dão um trabalhinho, né? Principalmente que eles estão assim meio débeis, meio enfermos, dão um trabalhozinho. Mas nós, como filhos, precisamos cuidar. Eu lembro uma vez que eu trabalhava como técnico e eu instalava câmeras, né? Foi um dos meus primeiros empregos. E aí eu fui visitar uma casa, fazer um trabalho de instalação de câmeras e cerca elétrica. Naquela época eu sabia mexer com isso. E eu cheguei lá e tinha um senhor. O senhor tinha um cabelinho branco, cabecinha branca, e o cara lá dono da casa, ele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro, era uma casa muito bonita. E ele tratava o pai dele, irmãos, assim. Eu tinha, eu confesso, eu não estava na igreja naquela época, eu tinha 17 anos. Mas eu pedi a Deus misericórdia sobre aquele homem, porque ele humilhava o pai dele, humilhava. Eu não sei se o pai dele fez alguma coisa no passado com ele que afetou a mente dele, mas ele humilhava na frente de todo mundo. E assim, a forma como ele falava com o pai, chega a dar vergonha, ele humilhava o pai, brigava com o pai. Se o pai demorasse um pouquinho para abrir o portão, ele xingava o pai dele. Qualquer coisinha ele xingava o pai dele. O pai dele vivia tipo um depressivo assim, ó, com medo, todo tempo com medo, com medo, com medo. E eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando naquilo e eu disse, naquela época eu trabalhava, um amigo meu disse assim: "Meu Deus, eu não teria coragem de falar assim com meu pai, não."
não teria coragem de falar assim com meu pai, independente do. Eu acredito que não tem como, se fez alguma coisa errada no passado, mas olha como ele tá falando com o pai dele. Então, irmãos, obviamente aquela pessoa. E aí, e mais, e ele era evangélico, ele era de uma igreja lá, evangélica, aquelas igrejas modernas, né? E eu ficava pensando naquilo, eu não conseguia não entrar na minha cabeça aquela situação. Então aqui diz que os filhos devem ser educados para amar o pai e a mãe, e deles cuidar ternamente. Que pecado pode ser pior nos filhos que causar mágoa a um pai ou uma mãe idosa, desajudados? Percebeu? Então você que tem pais idosos já, cuide, trate bem, ame teus pais, ame, trate bem. Abrandar o caminho, que diz assim, ó. Depois que os filhos chegam aos anos da maturidade, alguns pensam que seu dever está cumprido ao proverem um lar para seus pais. Embora dando-lhes alimento e abrigo, não lhes dão amor ou simpatia. Na idade avançada de seus pais, quando eles anseiam por expressões de afeto e simpatia, os filhos impiedosamente privam-nos de sua atenção. Em tempo algum pode os filhos negar a seus pais o amor e o respeito. Enquanto os pais vivem, devem ser a alegria dos filhos, honrá-los e respeitá-los. Devem levar à vida de seus idosos pais toda a alegria e felicidade possíveis. Deve amenizar-lhes o caminho para a sepultura. Não há melhor recomendação neste mundo do que um filho ter honrado a seus pais, nem melhor registro nos livros dos céus de que ele tem amado e honrado o pai e a mãe. Olha só que interessante, irmãos. Não há melhor registro nos céus do que o pai ter honrado o pai e a mãe, do que o filho ter honrado o pai e a mãe. Interessante, né? Então, é muito importante, irmão, que você e eu possamos cuidar dos nossos velhinhos, né? Vamos dizer assim, nossos idosos, para que a gente possa amenizar esta caminhada, abrandar esse caminho para a sepultura. Nós já sabemos o que vai acontecer com eles. Às vezes a gente não quer aceitar essa realidade, não é verdade? Nós somos filhos e nós amamos os nossos pais, amamos os nossos idosos, e às vezes não queremos aceitar a realidade que daqui uns dias eles não estarão mais conosco. Mas essa é a realidade. Então, nós devemos abrandar, amenizar, cuidar, trazer felicidade, trazer alegria para os nossos pais. Ingratidão para com os pais. Olha esse assunto como é sério. Será possível que os filhos possam tornar-se tão indiferentes às necessidades de seus pais que não se disponham a voluntariamente remover, vigiando sobre eles com incansável cuidado e devoção? Será possível que não considerem um prazer tornar os últimos dias de seus pais os melhores? Como pode um filho ou uma filha ter a coragem de deixar o pai ou a mãe às mãos de estranhos para que deles cuide? Mesmo que a mãe seja uma descrente e mal-humorada, isto não libertaria o filho da obrigação que Deus sobre ele impôs de cuidar de seus pais. Isso aqui é forte, né, irmãos? Isso aqui é forte. Eu vejo uma vez o pessoal dizendo assim: ah, não, eu quero trabalhar porque eu vou colocar meu pai e minha mãe no asilo. Olha, existe lá o seu lado positivo de um asilo, né? Porque ele vai estar ali junto com outros velhinhos, né? Outros idosos, podendo ali como se fosse uma terapia, mas a responsabilidade do cuidado não pode ser de um terceiro. Eu costumo dizer que um senhorzinho, um idoso, ele é igual a um bebê, ele é igual a uma criança, ele se torna uma criança, né? Às vezes, muito travessa, muito peralta, como está sendo aí o Raimundo, né, Ana? Desse jeito, às vezes é assim. Mas que esteja longe de mim e de você colocar os seus pais num asilo e deixar lá, ao cuidado de outras pessoas e porque você não quer cuidar, né? É claro, existem outras situações diferentes. Ah, eu coloco porque eu não tenho como cuidar, eu trabalho demais e tal, 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 e tal. Enfim, são várias situações. Mas que eu e você façamos qualquer esforço para termos os nossos pais próximos da gente e dar para eles os últimos momentos melhores que eles puderem ter. Eu gostaria de ter isso quando eu chegar na minha fase, da terceira idade. Eu não sei se eu chegaria até lá, espero que não. Espero que Jesus volte antes. Mas, se caso eu chegar, eu gostaria muito que as minhas filhas pudessem cuidar de mim na minha fase de velhinho. Eu digo assim: olha, eu já sou chato hoje, imagine eu velhinho, então vocês têm que se suportar. E se vocês escolherem um marido que não gosta de mim, aí vai ser difícil, né? Porque o marido, às vezes, é ele que dificulta a vida do sogro, né? Então é isso, irmãos. Mas que a gente possa gostar dos nossos sogros, dos nossos pais, né? Amar os nossos pais e que a gente não venha acarretar alguns tipos de prejuízo, né? De problemas que
e causam tanto prejuízo emocional, tanto para nós como para nossos pais. Você está ficando claro? Espero que sim. Tá bom? É porque entrou o microfone agora aqui e me tirou a concentração um pouquinho. Então peço que vocês possam estar cada dia mais olhando com carinho para os nossos pais idosos. Alguns pais são responsáveis pelo desrespeito. Olha só o que acontece, irmãos. Aqui está dizendo que alguns pais são responsáveis pelo desrespeito. Vamos entender esse assunto? Quando os pais permitem que os filhos lhes mostrem desrespeito na infância, admitindo que falem irritado e até asperamente, uma terrível colheita terá que ser ceifada nos anos futuros. Quando os pais deixam de exigir de seus filhos obediência pronta e perfeita, falharão em lançar-lhes para o caráter o fundamento correto. Eles preparam os filhos para que os desonrem quando na velhice e levem tristeza ao seu coração quando estão próximos da sepultura. A menos que a graça de Cristo mude o coração e transforme o caráter de seus filhos, isso vai acontecer. Você entendeu aqui? Muitos casos de maus tratos, né, vamos dizer assim, que chega a ser um nível muito alto, né, daquilo que não se deve fazer, acontece porque teve aí um problema na infância, né? Os pais não deram a correta educação aos filhos. Houve desrespeito, irritação, palavras ásperas, descontrole, tudo isso. Então, às vezes, o filho vai crescendo com aquele problema lá e aí depois desconta tudo no pai. E o pai e a mãe sofrem nos últimos dias, levando tristeza ao seu coração. E isso vai, às vezes, até acelera o processo da sepultura, né, da morte da pessoa. Então existe ali, claro, a negligência dos pais. Nós sabemos disso, né? Obviamente eu estou falando para pessoas que são cristãs, que mesmo que tenha havido isso na sua vida, no seu passado, você não deveria destratar os seus pais, tratá-los como pessoas que não merecem o amor e o carinho. E por que não, pastor? Porque aqui diz assim, ó, a menos que a graça de Cristo mude o coração e transforme o caráter de seus filhos. Então, eu acredito que eu estou falando com pessoas que aceitaram e se deixaram mover pela graça de Cristo. Eu acredito que todos que estão nesse grupo aqui estão ouvindo essa mensagem. Eu acredito que sim, são batizados, são filhos de Deus, são servos do Senhor. Então não deveria existir neste grupo aqui que eu estou trazendo essa mensagem, assim, não deveria existir qualquer falta de amor para com os pais. Tá certo? Para alguém que esteja me assistindo pelo YouTube, aí eu não conheço. Mas para vocês que estão aqui nesse grupo, eu digo isso com todas as letras. Irmão, se caso você esteja faltando o amor com os seus pais idosos, você está completamente errado. Ah, pastor, mas você não sabe da minha vez da pregressa. Você não sabe o que aconteceu comigo lá no passado. Tudo bem, mas você foi salvo por Cristo Jesus. Você se diz salvo por Cristo. A graça de Cristo te encontrou. Então, a graça transforma o coração e o caráter dos filhos. Deixa que Deus te transforme, por favor, em nome de Jesus. Não vingar-se de seus pais injustos. E aqui está o resultado de quem é salvo pela graça de Cristo. Né? Diz assim, ó. Disse alguém de sua mãe: Eu sempre odiei minha mãe, e minha mãe sempre me odiou. Essas palavras estão registradas nos livros do céu, a fim de serem abertas e reveladas no dia do juízo, quando cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Se os filhos pensam que foram tratados com severidade na infância, não os ajudará a crescer na graça e conhecimento de Cristo, nem fará se refletir sua imagem, o acariciarem contra seus pais o espírito de vingança, especialmente quando idosos debilitados. Não é próprio não é o próprio desvalimento dos pais que apela por amor da parte dos filhos? Não clama as necessidades de pais e mães idosos pelos nobres sentimentos do coração e pela graça de Cristo? Não devem os pais ser tratados com bondosa atenção e respeito por seus filhos? Não permitais que o coração se torne tão duro como aço contra o pai e contra a mãe. Como pode uma filha que professa o nome de Cristo abrigar ódio contra sua mãe, especialmente se essa mãe é enferma e idosa? Que a bondade e o amor, os frutos mais doces da vida cristã, encontrem lugar no coração dos filhos em relação aos seus pais. Olha só, então,
Não tem desculpa. Ah, não, mas eu fui mal criado quando era pequeno, não me deram uma boa educação, brigaram muito comigo. Meu pai e minha mãe eram muito severos. Nada disso pode, como é que eu posso dizer? Pode substituir o amor que você tem que dar ao seu pai e à sua mãe. Mesmo que no passado a sua vida tenha sido dura. Deus disse: a graça te alcançou. Então, se você foi alcançado pela graça, cresça na graça. E ao crescer na graça, irmãos, nós vamos ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, né? Uma parte desse fruto é o amor. Então, Deus pede que nós tenhamos amor pelos nossos pais. Tá certo? Aqui diz, ó, como pode um filho ou uma filha que professa o nome de Cristo ter ódio contra sua mãe e contra seu pai? Especialmente se essa mãe e esse pai foi idoso. Então não faz sentido, não combina uma coisa com a outra. Tá certo? Então que eu e você possamos ter cuidado com nossos paizinhos e nossa mãezinha. Pacientes com a invalidez, diz assim, ó. Doloroso e em especial é o pensamento de um filho ao odiar a mãe que se tornou idosa e fraca, sobre quem vieram debilidade e disposição consequentes da segunda infância. Quão paciente e quão ternamente devem os filhos tratar com uma mãe assim? Devem ser pronunciadas palavras de bondade que não irritem o espírito. Um verdadeiro cristão jamais será indelicado, jamais, sob qualquer circunstância, negligenciará o pai e a mãe, antes ouvirá o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Deus disse: diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho. Filhos, permitir que os vossos pais, enfermos e incapazes de cuidar de si mesmos, tenham seus últimos dias cheios de contentamento, paz e amor. Pelo amor de Cristo, permitir que desçam à sepultura recebendo de vossa parte apenas palavras de bondade, amor, misericórdia e perdão. Desejais que o Senhor vos ame, tenha piedade de vós e vos perdoe, zelando por vós na enfermidade e não quereis tratar os outros como desejais que vos trate? Isso aqui é uma pergunta, né? Você deseja que o Senhor te ame? Então tenha piedade de vós e perdoe, zelando por vocês na enfermidade, não quereis tratar outros como desejais que vos tratem? É isso que Deus te pergunta. Então, que nós possamos tratar bem os nossos idosos. Privilégio que dá satisfação e alegria. Diz assim, ó, o pensamento de que os filhos têm provido o conforto de seus pais é de molde a dar satisfação durante toda a vida. Ele lhes dará especialmente alegria quando eles próprios tiverem necessidade de simpatia e amor. Aqueles cujo coração está repleto de amor considerarão um inestimável privilégio suavizar o caminho de seus pais para a sepultura. Sentirão júbilo ao pensamento de que tiveram uma parte em levar conforto e paz aos últimos dias de seus amados pais. Fazer o contrário disto, negar aos desajudados anciãos a bondosa ministração de filhos e filhas, encherá a alma de remorso. Os dias de pesares, a menos que o coração esteja endurecido e frio como pedra. Percebeu? Então, quando você faz o bem para os seus pais, você vai ter no seu coração a tranquilidade de viver uma vida dizendo: eu fiz o que eu podia ter feito pelo meu pai. Isso aqui vai encher seu coração de alegria. Isso vai suavizar o caminho dos seus pais, é, com o cuidado que você vai dar a eles, e também vai te ajudar a ter uma mente tranquila diante do Senhor. Agora, quando isso é feito ao contrário, quando não se tem uma ajuda, quando não se dá o conforto, quando não se suaviza o caminho do idoso, isso vai ser um problema. Vai encher a alma do filho de remorso, os dias de pesares, e o coração vai ficar endurecido. Vai ficar difícil. É difícil, né? Você já pensou? O arrependimento é muito complicado, o remorso é muito difícil. Então, que nós não precisemos ter isso, né? Possamos aproveitar para cuidar dos nossos pais. Espero ter ficado claro o estudo de hoje, irmãos. Espero que você que tenha pais idosos possa ter olhado para esse estudo e dizer: Senhor, se até hoje não tenho cuidado dos meus pais, se eu tenho tido alguma prática que desonra o meu pai e minha mãe e também desonra o Senhor como meu Salvador, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude a cuidar desses idosos, dos meus pais, que o Senhor me ajude a dar para eles aí uma vida mais tranquila, mais leve, mais amor, mais ternura nesses últimos dias de vida deles. O apelo de hoje é: Senhor, me ajuda a cuidar de meus pais na velhice, que eu faça planos para que eles tenham em seus últimos dias muito amor e carinho, por minha parte e de meus irmãos também. Que esse seja o desejo no teu coração, irmão. Que você cuide dos seus pais. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse estudo, pelo aprendizado de hoje, que é muito importante para todos nós. Possamos amar, tratar bem, cuidar
dos nossos pais, principalmente aqueles que já são idosos. Nos dê sabedoria para lidar com este assunto. Cuide de cada família aqui representada neste grupo e também que está nos ouvindo, em qualquer lugar, através do YouTube também. Peço isso, Senhor Deus, coloco diante do Senhor, que o Senhor abençoe os meus pais e todos os pais daqueles que estão aqui, que ainda têm pais, que o Senhor venha estar cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos então abrir mostrar seu rosto aí para que a gente faça aquele print bonito, né? Vamos lá. Amém. Vamos lá. Opa, tá ficando bonito. Cadê mais foto? Vamos lá, atenção. 1, 2. Opa, tá ficando bonita aqui a nossa imagem, irmão. Só vocês não estão vendo, mas eu tô vendo aqui. Tá ficando legal mesmo. Olha, quase todo mundo aqui conectado, com a câmera ligada. 3 e. Só tirar aqui um negócio que apareceu que vai atrapalhar a cara do meu amigo Francisco. 2, 3 e. Opa, só gente bonita, menino. Nunca tinha visto gente assim com remela cedo, bonito do jeito que vocês estão. 2, 3 e. Por isso que é Pronto. bonito. Povo de Deus, que Deus abençoe, um excelente dia, muita Amém. alegria, muita paz, abrace seus Amém. paizinhos, dê um cheiro no cangote do seu pai, da sua mãezinha, idoso, aproveite se estiver perto, e é isso, vamos amar nossos pais, amém? Um beijo, Bom dia Sueli. pra Bom dia a todos. todos. Bom dia, amada. Tá saudade de você, que paisagem linda, amada. Eu não Tá consegui, saudade? eu não estava conseguindo acessar, mas hoje, graças a Deus, consegui. Bom dia a todos. Amém. Nós tivemos um recesso, nosso Bom pastor estava dia. trabalhando demais. Eu vi, ele é pedreiro. Louvado seja Deus, abençoe o fruto do trabalho das mãos desse homem. Amém. Eu tô precisando de um pedreiro, vou trazer ele aqui. Não, pode não, ainda é nosso. Pessoal, tem um aqui que está escrito Atis, Quem é? Eu não conheço, Atis, pra gente conhecer aqui. Se puder abrir o microfone e falar aí, Atis, aí seria interessante para eu conhecer você. Só tá escrito Atis aqui, eu não sei se é homem, se é mulher, eu não sei quem é. Atis. Eu não conheço ainda. Bem, não acho que tá com dificuldade de liberar o microfone lá, né? Oi, pastor. Opa, Eu quero a sua presença aqui para me terminar aqui uma construção, moço. Eu vi lá o seu serviço ontem, me deu. Eu digo que tem que estar aqui perto de mim, aqui, para nós fazer esse serviço. Betinho, a gente vai pregar um prego aí. Vai dar tudo certo. botaram nos Pode não, comentários, é o Pedro. único pastor que faz o curral para botar as ovelhas, que não é para elas fugirem. Amém por isso. Amém. Amém. Inclusive, a gente pega pedaço de madeira e quebra a Amém. perna. Vocês já viram como é que o pastor cuida de ovelha? Tem que quebrar a perna e depois carregar, né? Oh, meu Deus do céu. Aí fica perigoso. Povo de Deus, um bom dia. Que Deus abençoe cada um de nós. Tchau, Bom Val. trabalho. Tchau, maravilhosa. Tchau, Bom tchau. dia para amada. todos. Bom dia, marido. Vi meu marido por aí em algum lugar. Por aí. Está por aqui, graças a Deus. Amém. Tchau, tchau, gente. Amém. É, Tchau, até vai, amanhã. foto, né?